Prezados alunos, esta é a nossa aula 6 da disciplina de Análise de Impacto Ambiental. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta aula, nós vamos aprender que para levantar os prováveis impactos ambientais decorrentes de uma atividade, podem ser utilizados vários métodos. Vamos lá, ver os principais tópicos desta aula. Bom, como eu falei, várias atividades, e é isso que nós temos estudado nessas últimas aulas, causam impactos ao meio ambiente. Mas como avaliar esse impacto, né? Quais são os métodos que nós precisamos, que normalmente utilizamos para avaliar o grau e o tipo de impacto que determinada atividade causa? Para levantar os prováveis impactos ambientais decorrentes de uma atividade, podem ser utilizados vários métodos. A seleção do método mais apropriado para análise fica a critério da equipe técnica, de acordo com as atividades propostas. Então, uma equipe normalmente é contratada para fazer o estudo e essa equipe ela vai definir qual será a técnica que será utilizada para avaliar os impactos, né? Dependendo, obviamente, das informações disponíveis, dos recursos disponíveis, dos profissionais disponíveis e principalmente do tipo de empreendimento, não é? Então, tudo isso vai definir qual será o melhor método para a análise do impacto. Bom, os principais métodos que hoje nós encontramos aí na literatura são esses que estão listados, né? O método ad hoc, conhecido como ad hoc, que utiliza um grupo multidisciplinar, né? Uma equipe multidisciplinar. O método das listagens, ou checklist, como a gente conhece, que vai listar lá os possíveis impactos das atividades, o método das matrizes de interação, também conhecida como matriz de Leopold, o método das redes de interação, ou networks, né? Também muito comum, muito utilizado, o método da superposição de cartas, ou overlays, o método dos modelos de simulação, ainda o método da projeção de cenários, né, que faz projeção, inclusive, dos impactos no futuro, né, em um futuro próximo daquela atividade, o método da análise benefício-custo, que envolve muito a questão econômica, né, e o método da análise multi-objetivo. O tempo é curto neste vídeo para nós tratarmos de todos esses métodos, mas aí a gente vai, assim, resumir esses alguns, né, dois dos principais e mais comuns. E vocês vão se encarregar de fazer uma pesquisa mais minuciosa, né, para se apropriar mais dos benefícios, né, e das vantagens e desvantagens de cada um desses métodos. Mas esse primeiro método, as metodologias espontâneas, como nós citamos, ad hoc, eles se utilizam de uma equipe multidisciplinar de experts no assunto, né, na área em questão daquele empreendimento. E esse grupo vai desenvolver uma avaliação de forma simples e objetiva, né, bem dissertativa, bem acessível, sobre quais serão as consequências da instalação daquele empreendimento. Essas metodologias são utilizadas em casos de escassez de dados, fornecendo orientação para outras avaliações. Então, os dados, né, as informações vão ter como subsídio principal justamente a experiência dessa equipe, né, dessa equipe multidisciplinar, dessas pessoas expertas no assunto. Um outro método muito comum é o método de listagem. Esse é bem simples e é muito utilizado, não é, para avaliação de impacto ambiental na etapa inicial. Ele identifica e enumera os impactos a partir do diagnóstico ambiental feito por especialistas também, dos meios que serão afetados, né, pela instalação daquele empreendimento, meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. Então, os especialistas, né, que vão elaborar o estudo, eles relacionam os impactos decorrentes das fases de implantação, desde o início, né, até a operação do empreendimento, porque nas diversas fases da instalação do empreendimento, né, ocorrem impactos muitas vezes diferentes. Então, esses especialistas eles vão relacionar em listas, né,
todos esses impactos, categorizando eles, né, em positivos ou negativos, conforme o tipo da modificação antrópica a ser introduzida no sistema que está sendo analisado, né, em decorrência da instalação daquele empreendimento. Então, esse método é muito comum e muito utilizado, certo? Mas aí vocês vão pesquisar também para enriquecer, é a minha sugestão, né? Fazer uma pesquisa para descobrir as vantagens e desvantagens de cada um desses métodos. Não só desses dois métodos que eu já me antecipei aqui no vídeo, mas de todos aqueles outros que eu citei no slide anterior, né? Listar quais são as vantagens e as desvantagens de cada um deles, qual é o princípio de cada um deles, ok? Bom, esses são os tópicos desta nossa última aula, aula 6, da disciplina de análise de impacto ambiental. E nesse momento, né, de encerramento, vocês serão avaliados também com um questionário e uma atividade glossário, que é bem interessante até para a gente se familiarizar, recapitular, né, e internalizar muitos termos que a gente utilizou na disciplina, né? Então agora a ideia é consolidar esses conhecimentos que a gente adquiriu durante os estudos de todas essas aulas a partir da construção de um glossário. Então a minha sugestão é que vocês pesquisem na literatura o significado de alguns termos da área ambiental empregados durante a análise do impacto de algumas atividades humanas, né? Vocês podem inclusive acrescentar ao glossário termos que não foram utilizados nessa aula para enriquecer, mas podem utilizar termos que também já foram utilizados nestas aulas, né? Para assim internalizar e construir esse glossário, certo? Mas não esqueçam que quando a gente constrói um glossário, né? O significado de um termo, a gente precisa colocar a referência, ok? Então, bom estudo para vocês. E mais uma vez, lembrem-se que estou à disposição. Até logo. Até a próxima.